Bom dia, pessoal. Meu nome é Thales Veríssimo Lima, sou advogado, mestre em Direito Constitucional, enfim, especialista em algumas áreas do direito, alguns ramos do direito. E o vídeo de hoje é para comentar uma situação bastante interessante. Eu estava falando no vídeo anterior, mas deu algum problema aqui, eu tive que reiniciar. A situação é a seguinte: nós entramos com um pedido de pensão alimentícia, inclusive eu já falei sobre pensão aqui no canal. Pensão alimentícia é uma natureza de ação onde qualquer parente pode pedir pensão a outro parente, desde que haja necessidade por quem pede e capacidade por quem pague, e desde que haja algum vínculo de parentesco, no mínimo, claro. Ninguém vai pedir uma pensão a uma pessoa que nunca viu, né? Isso é lógico. Então, as pensões alimentícias, elas têm alguns parâmetros, não só esse binômio necessidade e capacidade, mas como os tribunais já forneceram parâmetros diante de casos repetidamente julgados, em razão de ser uma matéria muito comum lá no meu escritório, assim como também qualquer escritório de advocacia. Todos os advogados recebem com certeza diversos clientes pedindo pensão alimentícia. Então, por ser uma natureza de ação repetida, julgada com muita frequência, então os tribunais já fixaram um parâmetro de que o limite máximo, obviamente o limite já é máximo, mas o máximo que é o alimentante, que é a pessoa, quem paga a pensão alimentícia, o alimentante, deve pagar é de 30% dos seus rendimentos totais. Então, como é isso? A pessoa que paga pode ter retido dos seus rendimentos 30%, até 30%, para pagamento a título de pensão alimentícia para os seus alimentados, que normalmente são os dependentes. E se for de mais de uma família, esse é o máximo, 30%. Se for de mais de uma família, por exemplo, o alimentante tem 3 filhos, sendo cada filho de uma família. Então, menores, claro, menores ou incapazes. Então, esse valor máximo de pensão será rateado para todos os alimentados que pedirem pensão, né? Então, à medida que esses forem ficando maior ou for deixando de ser incapazes, essa pensão ela pode ser redistribuída por meio de uma ação de revisão de alimentos. Mas o que eu venho trazer hoje aqui é um caso bem interessante que ocorreu. Como eu disse, a jurisprudência dos tribunais fixa o máximo em 30% dos proventos ou dos vencimentos, ou quando não houver, fixa um valor percentual, às vezes em razão do salário mínimo. E o máximo é 30%. Nós entramos com um pedido de pensão em favor de alguns menores, todos de uma mesma família, e o juiz percebeu, em razão da petição que nós fizemos e da demonstração das despesas, obviamente comprovada com os pagamentos, e mais em razão da capacidade do funcionário público, do alimentante, que é um funcionário público federal, a capacidade de poder pagar, o juiz garantiu uma pensão alimentícia de 40% dos rendimentos do alimentante. Ora, os colegas advogados que estiverem assistindo, ou as pessoas que assistirem esse vídeo, principalmente os advogados, vão saber que não é fácil exasperar esse limite de 30%. Não é uma situação muito simples, o que me deixou muito feliz, muito contente em ter conseguido demonstrar uma necessidade para os alimentados, inclusive superior ao que eu mesmo pedi na minha petição inicial, que eu já sei, obviamente, a jurisprudência do tribunal, me limitei a pedir o máximo, que era 30%. Entretanto, o juiz, como eu disse, diante de tudo que foi carreado aos autos com a inicial, entendeu melhor e entendeu muito bem que os alimentados necessitavam de 40% dos rendimentos do alimentante. E foi assim deferido a tutela de urgência de alimentos provisionais. E o que me deixou muito, muito, muito feliz de ter conseguido passar o máximo. Mas, como nem tudo é perfeito,
a representante desses menores entrou em contato comigo. Inclusive eu nem fui ultimado ainda dessa decisão, soube consultando o processo ontem à noite a requerimento da parte, né? A parte pediu para saber como era que estava o processo, e aí eu estava trabalhando ainda, quase 10 horas da noite, mas ainda estava trabalhando, e olhando o processo vi que houve essa decisão de tutela, essa tutela de urgência de alimentos provisionais de 40% dos rendimentos. Mas a parte não gostou, porque a parte entendeu, e aí eu tentei explicar, mas ela ficou muito nervosa. A parte entendeu que esse percentual incidiria sobre o saldo líquido. Veja aí, há uma diferença sobre o saldo líquido do alimentante, quando na verdade não é sobre o saldo bruto descontado o imposto de renda e o Funafim. No caso dele é funcionário público. Então vai incidir praticamente sobre o saldo bruto e descontado em folha, antes mesmo de incidir qualquer outro desconto de empréstimo bancário e tudo mais. Então a pessoa, a representante ficou muito nervosa, dizendo: mas ele recebeu, hoje ele me dá muito mais, porque ele me dá 4, 5 mil reais, e o mês passado ele só recebeu 2.800, 3.000 reais, e aí 40% disso não vai sobrar nada, não vai dar nem para eu pagar meu aluguel e tal. Ora, primeiro, como eu disse, o desconto não vai incidir sobre o saldo líquido, vai incidir em folha sobre o saldo bruto, que vai dar muito mais do que esse valor, 30% sobre 40% sobre 2.000 reais, 3.000 reais que ele recebeu de saldo líquido no contra-cheque, em razão de haver muitos descontos de empréstimos bancários. O alimentante tem uma renda mínima de pelo menos, nesse caso concreto, 10.000 reais. Tem que descontar imposto de renda e Funafim. Então, vai se incidir os 40% em cima dos 10.000 reais, em cima dos 10.000 menos esses descontos. Além do que, vai incidir sobre as férias. Além do que, vai incidir também sobre as gratificações. Além do que, vai incidir também sobre as transferências que esse profissional, ele, por imposição do cargo público que ele exerce, ele sofre muitas demandas de transferência. Ele tem que trabalhar em diversos lugares da federação, e por cada transferência dessa ele recebe gratificação de 30 mil, 40 mil, às vezes até 60 mil, como ela mesma já me disse. É um adicional de transferência e ajuda de custo para constituição e para montar um novo domicílio em outro lugar. Então, esses 40% que ela recebeu a título de pensão alimentícia também vai incidir sobre esse adicional de transferência. Além do que, e é o principal, mesmo que haja, como de fato há, desconto de empréstimo bancário, a pensão alimentícia é descontada antes de qualquer empréstimo. Ou seja, se ele sacrificou os vencimentos dele e recebe pouquíssimo em razão de descontos de empréstimo bancário, a pensão vai ser descontada sobre o saldo líquido, mas descontado apenas o imposto de renda e o Funafim. Então, no fim, apesar de ela ter ficado, porque eu tentei explicar a ela, mas ela ficou tão nervosa, tão agitada, que nem ouviu os últimos áudios que eu mandei para ela. Apesar de ela hoje receber, segundo ela, pelo menos no mês passado, recebeu mais do que o que seria esses 40%, ela vai ter toda a comodidade dessa retenção ocorrer em folha, né? Em folha pela fonte pagadora. A fonte pagadora vai depositar, independentemente do alimentante querer ou não, mas vai descontar a pensão alimentícia e pagar na conta dela, na conta bancária dela. Já foi inclusive oficiado para isso, entendeu? Então, o que eu quero deixar claro, pessoal, é que, primeiro, essa hipótese de ultrapassar os 30% de pensão alimentícia é uma situação excepcionalíssima. Apesar de eu advogar quase desde 2012, 2013,
essa foi a primeira vez, nesse caso concreto, e é essa a ideia que eu venho trazer nos vídeos, sempre casos concretos. Essa foi a primeira vez que eu pedi 30% de rendimentos a título de pensão alimentícia e que ganhei mais do que o que eu pedi. Eu ganhei 40%. Então eu fiquei de fato muito contente. A gente, enfim, a massagem inclusive de ego, a gente justificar, claro que eu queria. Quando eu fiz a petição, eu pensei em pedir mais, mas conhecendo a jurisprudência dos tribunais, inclusive dos tribunais superiores, obviamente eu não vou litigar numa situação impossível, até para não gerar afronta e facilitar a defesa do adversário. Eu fui no máximo, o máximo é 30%. Ora, que bom, voltou de lá para cá o meu pedido com 40%, que legal. Mas, como eu disse, a parte não gostou muito, mas ela não gostou, eu vou convencê-la de que foi uma ótima pensão. Com certeza vou, porque ganhar 40% dos rendimentos de uma pessoa, 40% descontado apenas o imposto de renda e o fundo previdenciário, já retido em folha, não é fácil, não é brincadeira. Então eu vou convencê-la de que foi uma excelente pensão, e mesmo assim, se ela achar pouco, olha, infelizmente cada família tem seu status, tem sua capacidade financeira, cada família tem seu padrão de vida, e as pessoas elas têm que se adequar aos rendimentos ou tentar ganhar mais, né? Então é essa a regra da vida, é essa a regra do bom viver e de não atropelar as finanças domésticas. Mas, como eu disse, era essa a situação que eu queria trazer por hoje. Daqui a pouco eu vou estar no escritório do Cabo de Santo Agostinho para atender a população. Estava em um cliente visitando para ver mais uma situação prática. Talvez eu traga depois aí em outro vídeo para vocês. Mas é isso. Por hoje, por agora, por hoje não, talvez a gente volte mais tarde. Por agora eu queria deixar claro só essa situação de pensão alimentícia, que ganhar 40% dos rendimentos não é brincadeira, não é fácil, mas mesmo assim a gente conseguiu, inclusive porque são rendimentos substanciais. O alimentante, nesse caso, ele ganha no mínimo, sem gratificações, pelo menos 10 mil reais por mês, né? Então não é fácil você pedir o desconto de 40% de uma pessoa que é funcionário público e ganhar. Enfim, era isso. Boa tarde, até mais, pessoal. Bom dia e tchau, tchau.